Olá, queridos pastores e crentes. Hoje é a segunda lição sobre os dois tipos de espíritos, Deus e Satanás, após a lição anterior. Da última vez, aprendemos que Deus é o único Criador e que quando Ele fala, cumpre o que diz. Então Ele disse que há criatividade e vida na Palavra de Deus e que aprender a Palavra de Deus é como receber o poder de Deus no meu coração e como ganhar a vida. Há muitos anjos ao lado de Deus que o ajudam e recebem poder de Deus para cumprir a vontade de Deus. Porém, os anjos não têm o poder de criar ou dar a vida como Deus. Mas há anjos que se opõem a Deus por orgulho e ganância e saem para trabalhar, fazendo-se passar por Deus. Chamamos a isso ser Satanás ou o demónio. Satanás, por vezes, disfarça-se de Deus no templo de Deus e por vezes disfarça-se de anjo brilhante para enganar muitas pessoas. Por isso, temos de discernir os espíritos invisíveis aos nossos olhos e saber quem pertence a Deus e qual é a verdadeira vontade de Deus. Então, como podemos distinguir os espíritos invisíveis? Quando as pessoas fazem algo, fazem-no através de ferramentas. Assim, se uma pessoa estiver a segurar um arado, sabemos que é um agricultor. Além disso, se uma pessoa estiver a segurar uma serra e um martelo, sabemos que é um carpinteiro. Quando os espíritos fazem algo, fazem-no através de ferramentas, e essas ferramentas são as pessoas. Por exemplo, para cumprir a sua promessa a Abraão, Deus salvou os israelitas do cativeiro no Egito através de Moisés. Embora os israelitas não possam ver o Espírito de Deus, através das palavras e ações de Moisés, podem ver que Deus está a cumprir a aliança com o seu antepassado Abraão através de Moisés. Além disso, a razão pela qual acreditamos em Jesus como nosso Salvador, apesar de não o termos visto ou encontrado com os nossos próprios olhos, é porque todas as profecias sobre o Messias, feitas centenas de anos antes da vinda de Jesus, se cumpriram. É por isso que podemos acreditar em Jesus, que realizou isso e nos deu testemunho como nosso Salvador. Desta forma, é possível saber qual o espírito que está com uma pessoa através das suas palavras e ações. Aqueles que pertencem a Deus podem dar testemunho de cada palavra da palavra de Deus com base na Bíblia. Eles testemunham com exatidão não só a história passada, mas também o significado da profecia e a sua realidade, e também realizam muitas obras de Deus para que estas palavras se tornem realidade ainda hoje. Mesmo que essa pessoa seja apenas o filho de um carpinteiro, tenha um estatuto humilde e pareça insignificante, se ele testificar a palavra de Deus sem acrescentar ou subtrair e a cumprir, devemos reconhecê-lo como um pastor enviado de Deus e segui-lo. Por outro lado, tal como os líderes religiosos judeus de há 2000 anos, por muito elevado que seja o seu estatuto e por muito respeitados e reconhecidos que sejam pelas pessoas da época, se interpretarem arbitrariamente a Bíblia de acordo com os seus próprios pensamentos e cometerem todo o tipo de pecados enquanto afirmam cumprir a vontade de Deus, são um falso pastor com Satanás. Com que palavras é que eles enganaram as pessoas? Quais foram as palavras que enganaram muitas pessoas para que se juntassem à morte de Jesus? A denominação judaica mais representativa da época era a dos fariseus. Ao contrário dos saduceus, que negavam os anjos e a ressurreição, os fariseus acreditavam nos anjos e na ressurreição. E era uma denominação reconhecida como uma tradição em Israel, constituindo a maioria do judaísmo. No entanto, quando Jesus chegou, começaram a persegui-lo, dando ênfase à lei de Moisés. Em particular, se lermos Mateus 15, quando Jesus e os seus discípulos comeram sem lavar as mãos, os fariseus perseguiram Jesus por ter quebrado as tradições dos anciãos. De facto, a prática de lavar as mãos teve origem na lei de Moisés. Em Êxodo 30, 19 a 21,
Deus disse aos sacerdotes para lavarem as mãos e os pés antes de entrarem no templo. Contudo, não há instruções para lavar as mãos e os pés quando se come. Mais tarde, os escribas criaram palavras que nem sequer estavam na Bíblia e guardaram-nas como se fossem palavras de Deus. Estas são as tradições dos anciãos. Em resposta, Jesus disse que eles estavam de facto a quebrar os mandamentos de Deus por causa das tradições dos anciãos, e usou como exemplo a doutrina deles de que não faz mal doar a Deus o dinheiro que daríamos aos nossos pais. É uma falsa doutrina que Deus não ordena e que, pelo contrário, leva os crentes a violarem os 10 mandamentos para honrarem os seus pais e prova que são sacerdotes corruptos e cheios de ganância material. Desta forma, Satanás e os falsos pastores dão testemunho de falsos ensinamentos em nome de Deus. Por isso, temos de ter a capacidade de distinguir com precisão entre a verdade e a mentira com base na Bíblia. Por isso, em Efésios 6:11 e seguintes, ele diz-nos para nos revestirmos de toda a armadura de Deus e enfatiza que devemos estar armados da cabeça aos pés com a palavra de Deus e a sã fé. Portanto, aqueles que entendem a palavra de Deus 100% podem receber bênçãos seguindo a vontade de Deus sem serem influenciados por qualquer engano. Porém, se negligenciarmos a palavra de Deus ou não compreendemos a 100%, podemos facilmente cair no engano de Satanás. Pensam que acreditam em Deus, mas na realidade estão a pecar contra Deus. Assim, em Mateus 7:21, Jesus disse: "Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai." Assim, no momento do julgamento, muitas pessoas foram ter com Jesus e disseram: "Senhor, eu fui profeta em teu nome e expulsei demónios em teu nome." Mas mesmo que o dissessem, eram ilegais e não seriam reconhecidas. Por outras palavras, Mateus 7:21 não é uma história sobre aqueles que não acreditam em Jesus serem julgados na segunda vinda, mas refere-se ao julgamento daqueles que dizem acreditar em Deus e em Jesus, mas não cumprem a vontade de Deus e cometem pecados depois de serem enganados por Satanás. Caros pastores e crentes, conhecem a palavra de Deus a 100%? Se sabem, podem discernir entre o Espírito de Deus e o Espírito de Satanás e entre um pastor com o Espírito de Deus e um pastor com o Espírito de Satanás? Conseguem fazer perguntas e discernir com base na Bíblia e não apenas nos vossos sentimentos e emoções? Como diz Mateus 5:6, espero que tenham sempre fome e sede de justiça e que escutem e aprendam a palavra com um coração humilde. No momento em que nos orgulharmos de saber tudo sobre a Bíblia, Satanás, o Deus do orgulho, enganar-nos-á. Se ouviram o áudio de revisão, deixem uma mensagem ao instrutor e ao evangelista e não esqueçam de ouvir várias vezes para se tornarem filhos de Deus que guardam e fazem a vontade do Senhor.